Olá a todos, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do Artigo em Foco, em que nós vamos conversar como você pode publicar 12 artigos por ano. E isso é um achado assim, muito significativo para a vida da gente, porque a gente sempre pensa a publicação como um caminho importante para a progressão da nossa carreira, independência acadêmica e até para a gente ser um profissional melhor, não é? Eu me chamo Ana Godoy, ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês de uma forma descomplicada. Então, se você está aqui, é porque você quer destravar de vez essa ideia da redação de um artigo científico. E existem vários caminhos que a gente pode percorrer para isso e depende muito do que você quer fazer e do que você pretende fazer. O artigo científico nada mais é do que uma produção que a gente faz, que a gente escreve cientificamente na tentativa de compilar uma evidência científica. Muitas pessoas viram para mim e falam assim: Ana, qual é a diferença entre um TCC, uma dissertação e uma tese? É só um protocolo formal de apresentação, como você apresenta os seus dados. Mas o artigo ele é mais valorizado cientificamente porque é um passo importante para você sintetizar a informação científica. Então, produzir artigo científico, a gente tem que entender e se familiarizar com isso como uma forma prática da gente produzir ciência, como uma forma prática da gente ter um resultado mais rápido, mais objetivo, assertivo para as nossas necessidades. Então, o que isso quer dizer, no fundo? É que o artigo científico é uma tradução de uma informação, de um conhecimento que você produz a partir de uma experiência aliada a uma teoria. Então, o que é essa teoria? A teoria é um método científico. É o que você consegue aplicar do ponto de vista científico. Então, você vai entender, por exemplo, sobre tipo de estudo. O tipo de estudo é uma teoria. Quando você aplica essa teoria, vira um método científico. Então, por isso que é tão importante a gente compreender de método. As pessoas estão aí escrevendo artigos científicos e não entendem de método. E às vezes acham que tudo é muito pesado, tudo muito complexo na hora de compreender esse processo. Mas o que você precisa, no fundo, captar é a mensagem que essa teoria quer te passar. Qual é o tipo de resposta que você vai obter a partir dessa mensagem, a partir dessa informação que está sendo produzida cientificamente. Bem, esse é o primeiro passo importante. Agora, como eu, Ana Godoy, publico no mínimo aí de 10 a 12 artigos por ano. Qual é o caminho que eu sigo para conseguir fazer isso? Que para mim é um sucesso. Só agora, no começo de 2021 até março, já foram 7 artigos aceitos para publicação e publicados. Eu espero que até o final do ano essa meta aí duplique pelo menos ou triplique pelo menos com a aplicação do método. E por que é importante a gente ter clareza sobre isso, sobre como você consegue publicar cientificamente de uma forma eficaz? Porque a gente tem que desmistificar essa ideia de que o artigo científico é difícil, de que método é chato, ou então de que fazer uma análise de dados é algo de outro mundo. E não é. Por quê? Porque a gente precisa entender que tudo está na base, tudo está no caminho básico. Então, o primeiro ponto que você precisa entender e pensar quando você está aí produzindo informação científica, quando você está produzindo um dado, é criticidade. Então, como é que eu escrevo essa quantidade de artigos por ano? Como é que o processo flui a partir dessa construção científica? É quando a gente começa a perceber o que precisa de resposta. Então quer dizer que se a literatura me mostra que tem um fator, um problema, que precisa de uma resposta eficiente, que precisa de uma resposta rápida, eu já começo a pensar aquilo como uma possibilidade. Então, gente, eu
Ana Godoy, não tenho dificuldade com definição de tema. Por quê? Porque eu entendo que logo que eu terminar de estudar aquele tema, eu já vou entrar e investigar um outro tema, trabalhar um outro artigo científico. Então, a escolha do tema é um entrave que a gente leva quando a gente fica ali, eu quero estudar o tema. Você pode estudar qualquer tema, desde que você domine o método. Então, o primeiro passo é você ter essa listinha de temas que você quer avaliar, que você quer investigar. Aí, com essa lista de temas, foque em 2 tipos de artigo. E por que é importante a gente pensar em 2 tipos de artigo durante essa nossa construção científica? Porque primeiro você tem que fazer uma revisão. Então, quando você vai fazer uma revisão, muitas pessoas acabam focando na revisão bibliográfica como uma válvula de escape e não qualifica o processo de se fazer revisão. Mesmo que seja uma revisão bibliográfica, uma revisão na narrativa, a gente precisa fortalecer ali o processo do método de captação. Então, o que a gente está acostumado a fazer? Pegar um bando de artigo científico e escrever sobre aquele artigo, trazendo aquilo de uma forma muito teórica. Isso é pouco valorizado pelas revistas. Você até consegue publicar, mas talvez não seja uma boa revista. Isso acaba trazendo ali uma chateação para você em relação ao processo de escrever. Então você precisa começar a entender que o método ele tem que ser aplicável para os seus trabalhos também de revisão. E aí você vai escolher que tipo de revisão você vai fazer. Se eu quero fazer uma revisão sistemática, se eu quero fazer uma revisão bibliográfica, se eu quero fazer uma revisão integrativa, se eu quero fazer um scope review. Mas com o método, com o passo a passo da revisão, você começa a mostrar aquele dado de uma maneira mais qualificada. Então, eu sempre recomendo fortemente que as pessoas façam revisões como primeira opção de um artigo científico para depois escrever o seu artigo original. Por que isso é importante, você fazer uma revisão antes? Porque você já chega mais preparado para a construção do seu artigo original. Você não perde tempo selecionando um bando de artigo que você não sabe nem como resumir e que vai ficar lá jogado de escanteio às vezes e você não aproveitou para gerar evidência científica. Pensa aqui comigo. Olha o trabalhão que você tem de ir lá, achar o artigo, ler o artigo, resumir o artigo e não escrever um artigo sobre esses artigos. É muito trabalho que você faz para executar essa etapa. Então, eu tenho isso como premissa. Eu publico primeiro uma revisão sistemática sobre aquele tema. Tento, na medida do possível, trazer esse tipo de publicação. Então, as revisões sistemáticas estão ali no campo. É tanto que eu me tornei expert nesse assunto. Por quê? Em revisões. Justamente por causa da necessidade da gente otimizar o nosso processo de leitura, captação, sistematização e síntese da evidência científica. As revisões vêm como uma tentativa de ajudar a gente a entender de uma forma mais clara tudo que existe na literatura, tudo que está ali posto na literatura. Então, por isso que é muito importante você entender essa lógica. Agora, o segundo ponto que você pode aplicar durante a sua construção científica, durante esse momento que você está aí realizando sua revisão, que você está aí aplicando esse seu conhecimento, compreendendo isso, quais são os artigos que eu posso separar para usar no meu segundo trabalho. A partir de um resultado de uma revisão sistemática relacionado com um tema, quando você tem um tema e você tem a sua pergunta de investigação, você pode gerar 2 tipos de artigos científicos a partir daquela pergunta. Então, eu falo isso porque, por exemplo, na tese de doutorado, na minha tese de doutorado, até coloquei um post hoje sobre isso. Na minha tese de doutorado, eu escrevi 2 artigos sobre o mesmo tema. Então, a revisão sistemática veio para trazer uma sustentação da evidência científica existente de uma forma muito mais aprofundada, de uma forma muito mais clara, consistente.
E por isso que é legal a gente pensar na revisão sistemática como uma alternativa. E aí, se você tem essa sua ideia de 2 artigos sobre o tema, você vai ter muito mais facilidade de avançar. Porque depois que você faz uma revisão, seja integrativa, uma revisão sistemática, você domina mais aquele conteúdo, você tem maior possibilidade de compreensão daquele tema e do que você está avaliando. Então, escrever o segundo artigo passa a ser muito mais simples, porque você já tem essa base teórica da construção da sua revisão sistemática. Muitas pessoas me dizem assim, eu tenho tanta dificuldade em fazer uma revisão integrativa, uma revisão sistemática, um scope review. Mas sabe por quê? Porque você precisa aprender sobre método. Eu falo isso repetidas vezes aqui com vocês, porque é o ponto que as pessoas têm mais dificuldade. Não existe resultado bom se você não compreende um método científico. E o que eu estou te dizendo é você fazer essa conexão com os teóricos da área. Bem, aí você tendo essa visão mais prática sobre essa construção, você tendo clareza dos elementos que a gente considera essencial, você deslancha na sua produção de uma forma muito mais rápida. Logo, depois desse aspecto de você pensar sobre a produção dos seus artigos, é você montar um cronograma organizado. Eu tenho comigo uma lista de temas que eu quero trabalhar. E é muito interessante isso, porque eu oriento vários alunos, não só aqui por meio do Ciência em Texto ou por meio do meu curso, eu oriento vários alunos da graduação, da pós-graduação, no nível de residência, mestrado, doutorado. E o que acontece nesse processo de orientação? Surgem várias possibilidades de temas. Então, com isso, a gente consegue produzir muita informação científica. Então, o trabalho em par, o trabalho em conjunto com outras pessoas te ajudam a ter um processo mais organizado. Sabe por quê? Você firma o compromisso com o seu colega. A gente tem uma dificuldade, né, de marcar uma reunião com a gente mesmo, mas quando tem uma outra pessoa envolvida, a probabilidade de você executar aquela tarefa é muito maior. Então, fazer parcerias com pessoas que você gosta de trabalhar, precisa ser com pessoas que você gosta de trabalhar. Eu escrevo hoje, tenho essa dádiva de Deus de escrever hoje cientificamente somente com pessoas que eu gosto. Então isso é importante. Então quando você está ali escrevendo com uma pessoa companheira, uma pessoa parceira comprometida com você, tudo isso também vai ficando muito mais fácil dentro da sua produção científica. Então a organização é um elemento extremamente importante. Se você não programa a sua agenda para incluir a redação do artigo científico como uma rotina, você não vai ser um pesquisador ou você não vai ser um profissional que usa a ciência a seu favor. Por quê? Porque você não sabe criticar, você não sabe falar, você não sabe escrever aquele conteúdo, você não sabe abordar aquele conteúdo cientificamente. Então, a abordagem científica, para a gente dizer que existe qualidade ou não, gira em torno do método. E isso é algo que você aprende todos os dias, associando a teoria e aplicando. Associando a teoria e aplicando. Eu não sei como é que eu vou estruturar minha pergunta de investigação, que a gente chama o pico, por exemplo, que muita gente tem dúvida. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e tentar escrever o pico. Se você não tenta escrever o pico, você não vai nem sair desse momento de decisão do tema. Então, você ser assertivo, você ser claro, ter uma visão de viabilidade do seu processo de escrita científica é muito importante. Comece por temas que você tenha mais afinidade, talvez seja mais interessante, que você tenha mais facilidade, depois vá avançando para outros temas. Eu me lembro uma vez que uma aluna minha me perguntou assim: professora, você prefere aprender sobre o método ou você escolhe o tema, você prefere estudar um tema? Eu falei, eu prefiro aprender sobre método, porque aí eu estudo sobre qualquer
tema a qualquer momento. E sabe qual é uma grande tolice, muitas vezes, que eu vejo as pessoas cometendo? É se preocupando com o tema, esquecendo do método. Isso é muito comum quando nós estamos trabalhando com especialidades, com pessoas que querem, eu quero pediatria, então eu só vou trabalhar esse tema dentro da pediatria. Não, gente, você tem que tentar ver quais são as possibilidades que eu tenho dentro da pediatria e exercitar a redação científica, exercitar o processo de escrever cientificamente. Então, se você não faz esse exercício, se você não aplica esse seu processo passo a passo, você passa realmente a ficar com maior dificuldade de entender. Agora, eu produzo cientificamente, eu escrevo cientificamente por causa disso, porque o meu foco está no método. Então, o tema tanto faz. Sabe por que eu falo assim que o tema tanto faz? Porque depois eu posso estudar aquele tema. Então, se a gente quebra essa nossa objeção, que isso é uma objeção que a gente cria na mente da gente, que só quer aquele tema em casqueta, que só quer aquilo, e fica naquilo ali, uma eternidade, você acaba perdendo a oportunidade de ter independência, de escrever por meio desse caminho. Então, a minha produção científica, ela alavanca por causa disso, porque eu aplico técnicas de um método, porque eu escrevo todos os dias. Quem está aí participando da Semana do Artigo Científico está observando um passo a passo prático de como você escreve artigo científico, de como você faz isso. Eu acho tão interessante porque quando os alunos começam no meu curso, na primeira semana, eles ficam assim, professora, eu não sei o tema ainda. Fica assim, perdido nesse processo. E aí, quando a gente está lá nas mentorias, é bem interessante isso. Aí eu falo assim, você tem que decidir. E é agora, vamos lá, decida o tema. Porque quando você terminar isso aqui, você já vai escrever outro. Então, é muito engraçado esse efeito, porque as pessoas ali imediatamente escolhem o tema, escrevem o artigo. Quando termina o processo, fala, professora, eu já vou fazer outro artigo. É isso que eu ouço dos meus alunos. Por quê? Porque eles estão entendendo que eles dominaram toda a questão do método e da aplicabilidade. Desde a decisão de fazer uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, um artigo original, tanto faz, porque o passo a passo de execução é muito parecido. E é isso que me leva, por meio desse método prático de escrever diariamente, gastar de 5 a 20 minutos por dia para sentar e escrever, que faz com que eu tenha uma produção tão alta. Eu estou aqui frequentemente reunido com os meus coautores para fechamento de artigo, para discussão de ideias. Então, se eu não escrevo todos os dias, como é que eu vou ter nossas reuniões semanais? E olha, gente, hoje à tarde eu estava em reunião com um coautor, trabalhando no fechamento de um artigo, fazendo revisão para fechamento desse artigo, trazendo pontos críticos. Então você precisa entender isso, que se você não escreve todos os dias, seja sozinho ou seja com alguém que você esteja aí escrevendo cientificamente, você não consegue avançar. E é tão engraçado tudo isso, eu gosto de falar sobre isso, porque assim, existe fila de espera. É interessante isso. Existe fila de espera para a saída dos artigos. Por quê? Porque é um por vez. É muito ilusório. As pessoas falam assim, você escreve um artigo e começa a escrever outro. Gente, isso é cilada. Sabe o que é cilada? Porque você nunca conclui nenhum nem outro. Você fica ali o tempo todo achando que está concluindo, que está terminando seu artigo científico e não faz. Isso é muito comum para quem está, inclusive, na pós-graduação, que tem que escrever 2 artigos, às vezes para o mestrado, que tem que escrever 3 artigos para a tese, e escreve tudo junto. E aí, o que acontece quando a pessoa escreve tudo junto? Ela não consegue ali finalizar com qualidade aquele artigo científico. Então, você precisa trabalhar isso no foco e tornar viável. Então, gente, é uma receitinha de bolo. Se você sai da receita de bolo, sabe o que vai acontecer quando você sair da receita de bolo? Vai dar errado o bolo.
O artigo científico é assim, é a receitinha de bolo, e é isso que eu estou te apresentando lá na semana do artigo científico. Como você faz a receitinha de bolo. E não é só para pesquisa de campo, é a mesma receitinha de bolo para você fazer a revisão sistemática, para você fazer a revisão integrativa, para você fazer scope review. É o mesmo caminho, você precisa pensar nos mesmos elementos. Então, quando a gente tem essa clareza, que é esse o propósito que eu trago para vocês na semana do artigo científico, no meu curso Descomplicando o Artigo Científico em um Mês, é para que você abra sua mente em relação a esse universo. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu me desenvolvo com a produção anual excelente. E por que eu falo para vocês de produção anual? Porque eu escrevo um artigo científico por mês, mas eu preciso publicar esses artigos. Vocês precisam estar aí, entendendo, vendo a ciência. O meu papel como pesquisadora e cientista é esse. É trazer a informação. Então, se eu escrevo e não publico, tem algum problema nessa jornada. Então, eu preciso escrever e logo submeter para publicação. Às vezes o seu artigo vai ser rejeitado uma, às vezes vai ser rejeitado duas, vai ser rejeitado 3 vezes, e você precisa saber o que é que está acontecendo para o seu artigo ser rejeitado. Então, são essas questões que precisam sempre estar claras no nosso processo crítico-reflexivo da redação científica. Então, você escrevendo o seu artigo uma vez ali por mês já é um bom começo para você desenvolver a habilidade. Sabe atividade física? Quanto mais você corre, melhor será o seu desempenho. É assim que funciona com a redação do artigo científico. Quanto mais eu escrevo, mais eu melhoro o meu desempenho. Então, por isso que eu tenho esse resultado positivo. E eu acho que um grande diferencial que eu proporciono, inclusive, a todos vocês aqui pelo Ciência em Texto, e que eu vejo que, para mim, é realmente um divisor de águas, é esse domínio analítico. É dominar a interpretação do processo. É entender o que a análise de dados representa. É entender na prática o que esses modelos dizem. É interessante a gente conversar sobre isso, sabe por quê? Nem sempre em todos os espaços da universidade a gente tem pessoas que dominam sobre análise de dados. Isso fica restrito a um grupo pequeno. Ou a gente tem que contratar um estatístico, que não tem problema nenhum você contratar um estatístico, mas tem todo um processo por trás disso. Não é só contratar, você precisa dizer ao estatístico a informação que você quer, e isso acaba sendo ali um efeito que retarda o seu processo de escrever cientificamente, porque você depende dessa pessoa para dar sequência às suas análises de dados, às etapas subsequentes. Então, tudo isso acaba sendo muitas vezes um impeditivo, ou ainda as pessoas não conseguem ter clareza das etapas do artigo científico. Uma discussão, por exemplo, mal escrita, empaca a sua produção. Uma discussão ruim atrapalha você na hora de publicar o seu artigo científico. Então, tudo isso precisa ser ponderado. E quando você tem essa independência, você vai vendo que a jornada de escrever cientificamente vai ficando mais simples, que a jornada de escrever cientificamente vai ficando mais fácil. É isso mesmo, Fábio, porque é que nem uma corrida. Se você sai hoje, vai correr uma maratona? Não vai. Então, se você não corre um pouquinho todo dia, você começa caminhando, depois você corre 1 minuto, anda 3 minutos, depois você vai lá e diminui o tempo da caminhada e aumenta o tempo da corrida. É assim que funciona o nosso processo científico. Então, se você não der esse primeiro passo, se você não der toda essa lógica e aplicabilidade para o seu artigo científico, você não consegue perceber a importância disso. Aí você sempre vai ficar na fantasia. Nossa, mas aquela pessoa lá publica não sei quantos artigos por ano, não faz mais nada da vida. Não é não, gente. Tem vida normal. O cientista tem uma vida normal como qualquer outra pessoa. O que falta é técnica,
técnica, é a habilidade que você só vai desenvolver se você tiver um caminho certo para isso. A Lidiane, obrigada. Ô, Lidiane, obrigada pelo carinho. Eu estou sempre aqui à disposição. Fico muito feliz com o seu comentário. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Então, produzir 12 artigos por ano não é essa complexidade. O que é complexo é você absorver de maneira eficiente esse passo a passo. E é isso que eu estou tentando fazer com vocês lá na Semana do Artigo Científico. Vai ter alguma aula que vocês vão dizer, nossa, que difícil. Agora, como eu recebi um comentário hoje na comunidade, foi muito legal esse comentário. Agora engrossou o caldo. Então, quer dizer o quê? Que ficou mais complexo. Mas é isso, eu tô te estimulando ali a você entender que você pode mais. Se eu posso, você também pode. Qual é a diferença da minha pessoa para a pessoa de vocês que estão aí aprendendo a escrever cientificamente? É que eu tenho uma técnica, eu tenho um método em mãos. E vocês ainda precisam percorrer essa jornada para ter a técnica, para ter o método. E pode encontrar um caminho muito mais fácil, como é lá na Semana do Artigo Científico. Lá eu estou dando um caminho todo para vocês entenderem essa lógica. Tem um e-book de análise de dados com uma senha super secreta e que é muito legal, porque lá a ideia é a gente simplificar esse processo analítico. Como a gente constrói as ideias de uma forma prática. Que é uma dica aí valiosa, por exemplo, é assim. E como é que eu escrevo meus resultados? As pessoas esquecem que a redação do resultado deve retomar o objetivo. Você tem que responder o seu objetivo. Você tem que voltar para esse ponto do objetivo. Então, se você não volta para esse ponto do objetivo, você vai ter dificuldade. Não sei o que eu coloco nos resultados. Então, se você não tem clareza da resposta do seu objetivo, os seus resultados vão ficar resultados confusos. É como se eu tivesse que dizer assim, será que eu escrevo tudo da tabela nos meus resultados? Não, gente. Você vai responder aquilo que é importante para te ajudar a responder a sua pergunta de investigação. Então, assim, é interessante que a gente tenha clareza, que a gente tenha domínio desses aspectos na hora da redação do artigo científico. Então, o fato de eu publicar cientificamente em boas revistas hoje, em revistas com bons fatores aí de impacto, com um bom fator de impacto, é reflexo desse processo. Eu vejo por aí que as pessoas têm medo de falar sobre guias de redação. Parece que é um tabu, é interessante isso. Eu observo diversas redes sociais por aí e as pessoas, eu não vejo ninguém falar para as pessoas sobre guia de redação, sobre o instrumento de avaliação da qualidade metodológica, sobre a importância da aplicabilidade do método, como você ter uma boa evidência. Então, é importante você conhecer guias de redação. Os guias de redação, eles te ajudam a, por meio de um checklist, mostrar qual é o caminho que você precisa minimamente ter para submeter o seu artigo em boas revistas. Hoje é unânime. Todas as instituições, todas as revistas de boa qualidade recomendam fortemente que você consulte um guia de redação para conseguir submeter o seu artigo naquela revista. O que isso significa? Que se você não aplica o checklist e não confere se o seu artigo tem todos aqueles itens do guia de redação, a revista não vai nem mandar o seu artigo para revisão por pares. Então, eu não vejo as pessoas dizendo sobre os guias de redação e é importante, isso é a nossa aplicabilidade do método, isso é a nossa clareza em relação ao método. E ainda tem sobre a avaliação da qualidade metodológica. É interessante pensar que esses instrumentos nos ajudam a balizar os elementos básicos que os revisores vão avaliar. Então, por que eu consigo publicar tantos artigos? Porque, além do meu método claro e objetivo,
Eu tenho comigo como um livro de cabeceira os guias. A gente não usa livro de cabeceira, eu uso os guias dentro desse processo de escrever cientificamente. Por quê? Por meio dos guias eu consigo aplicar ali dentro do meu processo científico todos os elementos. Então, a gente precisa ser lembrado várias vezes sobre aquela informação. E o guia está lá para isso. Ou esqueci de colocar a taxa de perda. Volto aqui, vou calcular a taxa de perda antes de submeter o meu artigo. Poxa vida, eu esqueci de colocar lá no título, no resumo, tipo de estudo. Volta lá no meu título, no resumo, coloca o tipo de estudo. Então, esse tipo de checklist ajuda demais a gente a compreender e ter clareza desses elementos que a gente considera aí como elementos essenciais e são elementos extremamente necessários para a nossa construção científica. Eu quero te dizer que é essa a fórmula do sucesso, de como você consegue produzir academicamente, publicar em revistas internacionais, como eu faço, e consegue escrever de uma forma mais coerente e lógica. Isso hoje está na mão de poucos. E como o espaço do Ciência em Texto, eu estou aqui trazendo essa informação para vocês da forma mais acessível possível, porque nós precisamos ter mais pesquisadores, mais profissionais da área da saúde qualificados e críticos em relação à evidência. Se a gente não tem profissional assim, como é que a gente cuida do outro se a gente não tem essa capacidade de ser crítico? Então, isso é muito importante para a nossa jornada. Eu quero te convidar para a Semana do Artigo Científico. Se você ainda não está participando, não perca essa oportunidade. Lá nós temos 3 aulas, 2 já estão disponíveis para vocês assistirem. A aula 1, que eu falo do tema, objetivo, método. A aula 2, que eu te digo como você faz seus resultados, a sua discussão. Dou uma pincelada assim, bem heavy metal, hein? Em análise de dados, e eu trago esses elementos lá para vocês justamente para dar uma sacudida aí em vocês em relação opa, peraí que tem muita coisa que eu não conheço, eu preciso aprender. A intenção é essa. E também falo da conclusão. E a aula 3, que será liberada amanhã, às 8 horas da manhã, eu te conto de forma muito prática como você vai escrever o seu resumo, o seu título e a sua introdução. E aí você consegue fazer esse fechamento do seu artigo científico. E a pedido de vocês, eu vou fazer para quem está inscrito na Semana do Artigo Científico uma aula sobre revisão da literatura. Quais são os tipos de revisão? O que eu faço? Qual é a revisão que eu escolho? Qual é a melhor revisão para síntese de evidência? E como é que eu faço essa análise de dados? Então é uma aula exclusiva para quem está no canal do Telegram da Semana do Artigo Científico e para quem está também no Facebook da Semana do Artigo Científico. Eu recomendo fortemente que vocês assistam todas as aulas para que vocês não fiquem perdidos nessa aula de revisão. Então assistam todas as aulas porque o conteúdo que tem lá é muita informação de qualidade para você ter um bom desenvolvimento. Se você ainda não está inscrito, link na bio aqui do Instagram e se inscreve já. Te espero na Semana do Artigo Científico. Então, gente, vejo vocês no sábado, às 8 horas e 7 minutos, pela comunidade secreta e também lá no canal do Telegram, que a gente vai ter uma live exclusiva para a Semana do Artigo Científico. Até já!